E hoje o nosso estudo é sobre como a história de Jó, a história bíblica de Jó, também mostra para nós a transição da torre do tarô para a estrela do tarô. E aí eu fiz essa imagem, colocando a torre aqui no fundo, né, como se Jó estivesse saindo da torre, indo em direção à estrela, porque essa imagem simboliza aquilo que a gente vai falar sobre a história de Jó. A história de Jó é uma das imagens mais profundas da Bíblia sobre a esperança que surge depois da dor. Ele é o homem justo que vê o seu mundo desmoronar, perde tudo o que possuía e atravessa um período de sofrimento intenso. No entanto, ao final da sua caminhada, a sua fé não apenas permanece, mas se torna ainda mais profunda. Essa trajetória lembra o simbolismo da Carta da Estrela, que surge logo após a torre. Primeiro acontece o colapso das antigas estruturas, depois nasce uma esperança mais verdadeira. Jó é o justo que permanece fiel. Logo no início do livro, Jó é apresentado da seguinte maneira: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus. Aqui eu faço um comentário relembrando que a carta da estrela, no tarô cabalístico, ela é representada pela letra Tsad, que é a raiz da palavra Tsadik, que significa justamente a palavra justo. Desde o princípio, a Bíblia destaca a sua fidelidade. Mesmo assim, Jó perde os seus bens, seus filhos e a sua saúde. Tudo aquilo que lhe dava segurança desaparece. Simbolicamente, a gente pode comparar essa fase, ela pode ser compreendida como a queda da torre, um tempo em que todas as certezas são abaladas. A grande pergunta da narrativa é: a fé continua existindo quando tudo parece perdido? As estrelas revelam uma ordem maior. Depois de longos diálogos, Deus responde a Jó no meio da tempestade. Em vez de explicar o motivo do sofrimento, ele convida Jó a contemplar a grandeza da criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus pergunta isso a Jó. Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e todos os filhos de Deus rejubilavam. Simbolicamente, as estrelas representam a ordem que Deus estabeleceu no universo. Mesmo quando a vida parece mergulhada no caos, existe uma sabedoria maior sustentando todas as coisas. Esta também é a mensagem da Carta da Estrela. Depois da tempestade, a luz continua presente, ainda que os nossos olhos nem sempre consigam percebê-la. Mais adiante, Deus faz outra pergunta a Jó. Podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? As Pleiades e Órion aparecem como sinal da imensidão da criação. Simbolicamente, essa passagem lembra que o ser humano não controla todas as coisas. Existe uma ordem que ultrapassa a nossa compreensão. Reconhecer esse limite não é um sinal de fraqueza, mas de confiança. É justamente quando deixamos de tentar controlar tudo que aprendemos a descansar na sabedoria de Deus. E essa é uma das mensagens centrais da Carta da Estrela. Depois de ouvir Deus, Jó faz uma declaração que transforma toda a sua narrativa. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Este é o momento da sua verdadeira restauração. Antes mesmo de recuperar os seus bens, Jó recupera algo muito maior, uma compreensão mais profunda de Deus. Seu sofrimento não termina simplesmente porque ele recebe tudo de volta. A maior transformação acontece dentro dele. Simbolicamente, este momento pode ser compreendido como o brilho da estrela surgindo depois da tempestade. A esperança nasce de uma fé mais madura, construída sobre as circunstâncias, mas construída não sobre as circunstâncias, mas sobre o próprio Deus.
A gente lembra aqui a iconografia da carta da estrela, que a gente vê uma mulher nua, né, mostrando justamente essa verdade, esse momento onde a pessoa está inteiro diante dessa esperança, né? A pessoa está ali entregue por inteiro. No tarô, a estrela ocupa a posição de número 17. Na tradição hebraica, este número também está associado à ideia de bondade e de restauração. Depois do 16, representado pela torre e pelo colapso das antigas estruturas, surge o número 17, indicando que a esperança volta a florescer. É como se a destruição abrisse espaço para um novo começo. Por isso, a estrela ela não representa uma vitória conquistada pela força, mas a paz que nasce quando voltamos a confiar em Deus. O novo começo depois do caos. Existe ainda um detalhe bem interessante na tradição judaica. Segundo esse entendimento, a Arca de Noé repousou sobre os montes no dia 17 do mês de Nissan. Esse período no nosso calendário é compreendido ali entre o mês de março e o mês de abril. Séculos mais tarde, a tradição cristã associa esse mesmo período à ressurreição de Cristo. Independente da forma como essa relação é interpretada, simbolicamente ela aponta para a mesma mensagem. Depois do julgamento e da tempestade, Deus inaugura um novo começo. E é exatamente esse movimento que encontramos na sequência do tarô. A torre representa o colapso e a estrela anuncia a restauração. Jó pode ser visto como uma das maiores imagens bíblicas de esperança renovada. Ele perde tudo o que possuía e é purificado pelo sofrimento. Aprende a confiar em Deus de maneira ainda mais profunda e finalmente reencontra a luz. Assim como a carta, a estrela, a sua história nos lembra que a verdadeira esperança não nasce quando tudo está bem, mas quando, mesmo depois da tempestade, continuamos confiando que Deus permanece conduzindo a nossa caminhada. E essa talvez seja a maior lição do livro de Jó. A luz nunca deixou de existir. Ela apenas se tornou visível quando Jó passou a enxergar Deus de uma nova maneira. E o nosso próximo vídeo a gente já começa a falar da carta da lua e as relações bíblicas.